E daí, sim, esse mapa vai apresentar uma escala. Cada 1 centímetro, né, vai equivaler a mais de 1.000 quilômetros, tá certo? Ou seja, cada mapa vai trazer uma referência, uma distância, né, equivalente, tá, à realidade, beleza? E daí faltou um detalhezinho que normalmente está lá embaixo no mapa, ou no ladinho. A fonte. Fonte de pesquisa, quem é que fez, ou autoria, né? Quem é que fez aquilo? Qual foi a base utilizada, certo? E daí, na aula passada, eu lembro de ter falado com vocês ter mostrado a vocês, na verdade, Samuel tá online? Não, né? Tá. Vários mapas do livro de vocês, a gente falou sobre eles, a gente começou a identificar, né? Cores diferentes, cores mais fortes significam mais intensidade, maior quantidade. Lembram disso? Então, aí no final da aula a gente estava observando uma seta. Como é que. Já vou falar a página para vocês. 67. Página 67. O título do mapa que a gente estava avaliando era Mundo Carvão Mineral. Ou seja, onde que se produz carvão mineral em porcentagem, certo? Aí, se a bolinha é pequenininha, produz menos. Se a bolinha vai aumentando, produz mais, certo? E a produção aqui está relacionado com uma comparação com outros países do mundo, certo? Ou seja, a gente pode falar, observando por esse mapa aqui da página 67, que a China é o maior produtor de carvão mineral, certo? Beleza, Luísa, pega lá o livro. Outra coisa, o carvão mineral, ele é utilizado aqui nesse caso, tá? Ou é distribuído, eu acho. É distribuído, é exportado ou importado por navios, certo? Aqueles grandes navios cargueiros. E qual é o fluxo, qual é o caminho que ele segue? Aí tem as setas. Observem, se a seta é mais fininha, significa que o fluxo é menor, certo? Tem menos carvão escoando entre, por exemplo, a Austrália e o Brasil. Estão observando a Austrália lá no cantinho direito e o Brasil mais em direção ao cantinho esquerdo? Tá uma setinha bem fininha. Mas olha só, da Austrália para a Ásia, olha como engrossa aquela seta. Como aquela seta vai ficando mais grossa, mais larga. Consequentemente, indica que o fluxo é maior. Beleza? Tudo tranquilo, né? Então, lembrem que os mapas, eles vão, principalmente na legenda, né? Eles vão explicar para a gente o que significam as cores, o que significam alguns ícones, né? Alguns desenhinhos, certo? E o que significa a seta, enfim, ou as bolinhas, se são maiores ou menores, tá? Tudo bem até aí, né? Aí falamos das fotos aéreas, acho que já tinha falado das setas, né? Falamos das fotos aéreas, né? E íamos começar a falar das imagens de satélite, né? Daí falamos, né, da estação espacial, que recebeu uma nova espaçonave. Deixa eu mostrar agora para vocês, projetar uma imagem de satélite. Vou apresentar agora, uma janela. Mostrar para vocês isso aqui, ó. Para que serve a imagem de satélite, tá? A imagem de satélite, ela possibilita a gente ter noção da realidade da superfície terrestre, né? Que tipo de realidade? De desmatamento, por exemplo, né? Ou ainda de expansão territorial, expansão urbana, o quanto a cidade está crescendo, o quanto de construção está acontecendo, né? E também ao INPE, no caso, né? Que é esse site que a gente está,
ao Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, tá? Oi? Ô, profe, tu tá apresentando o Meet. Sério? Olha, Sério? Não, mas não era para apresentar isso. Calma. Interromper compartilhamento. Pororom, pom, pom. Não, esse aqui. E agora? Foi. Foi? Obrigada. Ao Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, então, que tem uma divisão, que tem um grupo que trabalha com a previsão do tempo e estudos climáticos. Então, dá uma olhada. Essas previsões aqui, ó, ou esse videozinho que eu vou mostrar para vocês agora, ele só foi possível fazer, né? E daí as pessoas que estudam o clima e as previsões, né? Fazerem essa animação aqui, por exemplo, tá? Porque existe uma imagem de satélite como base e eles estão observando como que essas massas de ar, estão vendo que está mexendo? Essas massas de ar estão se movimentando. Tá bem lentinho, mas vocês conseguem observar, né? Sim. Ou seja, de modo geral, a gente percebe que em quase todo o Brasil, né, não existe ou está muito espaçada, né, as massas de ar. Vamos ver se a gente consegue um outro mais dinâmico. É legal quando tem umas frentes frias, assim, bem intensas, que daí mostram a região sul. Isso aqui não é massa de ar, não. Nuvens. Olha, esses daqui são os tipos de nuvem, classificação de nuvens. O que a gente pode observar? Não tem animação, essa aqui tem. O que a gente pode observar aqui na região central do Brasil? Ué, ficou para fora, não foi muito boa essa escolha aqui, não. Oxi. Que tem menos nuvens ou tem nuvens mais esparçadas. Aqui não tem muitas nuvens. Uhum. Ou seja, Tem outro site que também trabalha com satélite, é o Indy. Ele mostra sim. pro tempo. Então, Aham. Isso, bem legal. Tem outras opções também, né? É o Indy Guru ou só o Indy? não, só escreve o Indy com W e no final DI. Vamos ver. Com isso, Qual deles? Esse aqui? Y plus. Isso. Entendi. Tadadã! Muito bom. Perfeito, bem melhor. Ou seja, aqui são Vai ter que correntes? ter a corrente um pouquinho. Daí dá pra gente ver o mapa das correntezas e tudo. Aham. Não, mas. Dá pra escolher ali dado tudo. Uhum. Ó, as rajadas de vento, as nuvens. Tem que ver em qual tá clicado ali. Aqui. Ah, muito legal. Chuva. Vamos ver se vai vir chuva. Acumulação de chuva, tempestade. Podia chover, né? O Rodrigo está precisando. Não, tem que jogar bastante até também. Massa, obrigada para quem deu a opção desse aqui. Mas, ou seja, quem falou do Indy? Foi a Sofia. Tá. Tá com problema seu microfone, né, Sofia? Problema não, tá com um chiado. Enfim, parecia, mas acho que não mais. Talvez eu estivesse mexendo. Ou seja, então, para as previsões do tempo também se usam as imagens de satélite. E hoje, atualmente, quando se faz algum mapa, se faz a partir das imagens de satélite, então. Ou seja, dos satélites que estão na exosfera, tá? Na parte mais exterior dessa camada, das camadas da atmosfera que envolvem todo o planeta Terra e são estudadas,
certo? Onde são lançados a quilômetros de distância, então, esses satélites que ficam orbitando, tá? Normalmente com a energia solar, tá? Eles têm grandes placas solares, tá? Ficam orbitando e conectados com os centros de pesquisa, normalmente, né? Que vão recebendo, então, essas imagens e, consequentemente, vendendo ou disponibilizando para as pessoas fazerem, então, essas pesquisas, né? Seja pesquisa de expansão urbana, seja pesquisa de desmatamento, tá? Se eu perguntar para vocês numa prova, tá? Para que servem as imagens de satélite, é importante vocês saberem de tudo isso, então, tá? Serve como base para mapa, tá? Para acompanhar e fazer pesquisas sobre desmatamento, evolução e expansão urbana, tá? Queimadas, previsão do tempo, já falei, né? Certo? São alguns exemplos, então. Tem uma outra, aqui no livro de vocês fala sobre isso. É possível também estimar ou prever, tá? Quanto que um rio, ele pode encher se chover tantos milímetros num dia, por exemplo. E daí prever alagamentos, prever enchentes, certo? Então, essas são possibilidades que a gente tem quando se tem a informação dos satélites, tá? Observem que nas páginas 70 e 71 do livro de vocês, tá? Apresenta, então, as imagens de satélites na cartografia, um pequeno textinho, e logo em seguida, né, a aplicação das imagens de satélite, tá? Percebam também que há um conjunto dessas imagens que eu tentei mostrar para vocês aqui do INPE, né? E que depois a colega a Sofia mostrou para a gente pelo INDE, tá? É muito importante a gente valorizar, né, o trabalho desses pesquisadores, né, desses cientistas que possibilitam, né, essas informações para a gente. E, na verdade, hoje em dia, eu quando tinha a idade de vocês, isso não era disponível, não estava disponível, tá? Até porque não se tinha internet, não se tinha essa divulgação de imagens de satélite como tem hoje, não existia Google Maps, nada disso, tá? Então, hoje em dia, esses cientistas, eles conseguem, inclusive, trazer com desenhinhos, né, igual tinha ali na lateral do INDE, né, o desenho do vento, o desenho da chuva acumulada, ou seja, facilitando essa comunicação para a gente, né, para vocês que são crianças, né, que basta clicar ali no lateral e já subentenderem, né, um desenho, imaginarem para que serve um desenho, tá? Ou seja, há uma facilidade, né, da gente interpretar esses mapas que são feitos, né, ou projeções que são feitas a partir das imagens de satélite. Tá legal? Pessoal, dá uma olhada, Gabriel, todo mundo que tá aí, Antônio, Pedro, ali na página 72, tá? Ali a gente tem uma atividade, uma tarefa que eu gostaria de fazer com vocês. Tá com o livro aí, Gabriel? Página 72. Dá uma olhadinha, gente. No primeiro quadradinho, no quadradinho A, a gente tem um estado do Nordeste do Brasil. Gabi, você tá com o livro aí na mão? Chega, se você puder parar de fazer o origami aí, ou as suas dobraduras, amore. A gente está na página 72. Eu tô aqui. Né? Só não vou ver agora. Então tá, página 72, gente. Estado do Piauí. Tá? Estão observando ali? A gente consegue ver que tem um quadradinho pretinho. O que significa esse quadradinho? Capital. Capital, perfeito. Tá? Olha só. Logo em seguida, como se eu tivesse um zoom, tá? Uma câmera que aproximasse um pouco mais, eu tenho a observação de apenas da capital, apenas de Teresina, tá? E observem que a capital Teresina, ela faz fronteira com o estado do Maranhão,
Estão vendo? Ao redor, tá? Ou seja, margeando, tá? Certo. Margeando a capital, a gente tem outras cidades. Tá ali em cima, do norte para baixo. União é uma outra cidade. José de Freitas é outra cidade. Campo Maior, mais afastado. Altos, Coivaras, Pau d'Arco, do Piauí. Beneditinos, Demerval, Lagoa do Piauí, Nazária, Curralinhos e Palmeiras. Todas essas, então, são cidades próximas à capital Teresina, certo? Depois, dá uma olhadinha, como se eu tivesse mais uma câmera, um super zoom, certo? Eu me aproximei do campus universitário que fica, eu imagino que fica em Teresina, tá? Sim. Dá uma olhadinha. Agora eu consigo observar o campus universitário na cor marrom e vários quadradinhos. O que será que são esses quadradinhos, gente? Ruas. Os São quadradinhos das ruas construções, né? E as linhas, o quadriculado daí, então, né? As linhas horizontais, verticais, às vezes até na diagonal, as ruas, certo? Ruas, rodovias, né? Outra coisa que eu consigo observar ali, o horto florestal, né, que é maior do que as praças, que normalmente estão representadas por quadradinhos, retângulos, né, na cor verde, e o rio Poti, beleza? Eu quero saber de vocês se é clara essa compreensão de que um bairro, e daí que a gente tem o bairro Fátima, certo? Um bairro, ele faz parte de um município. Esse município pode ser rural ou urbano, tá? Se ele tem mais características de cidade ou de campo, certo? Municípios fazem parte de estado, de um estado. Estados fazem parte de um país. E o país está dentro de um continente, né? E esse continente faz parte do grande planeta que a gente vive, tá? Esse faz parte do universo e esse universo vive num outro universo e até nunca mais. Isso mesmo, até nunca mais. Então, né? Eu parti do micro. Gabriel, você está com seu microfone ligado? Se você puder desligar, querido, ou se você quiser falar alguma coisa. Tudo bem, Gabriel? Gabriela está prestando atenção? Parou de fazer arte? Então tá, eu parti do micro, parti do bairro, né? E o Gilberto me ajudou a ir lá para o universo, né? Lá para o sistema solar, tá? Mas eu poderia fazer o contrário também, né? Partir do universo, chegar no planeta Terra. Esse planeta é composto por continentes, continentes são compostos por países, países são compostos por estados, né? Estados por municípios, que podem ser cidades ou campos, né? E as cidades ou os campos são compostos por bairros, né? Bairros, vilarejos, tá? Vocês têm noção, vocês têm clareza disso, gente? Eu pergunto isso e peço a maior sinceridade, porque tem alguns sextos anos que não têm essa clareza, tá? Então, as imagens daqui da página 72 estão mostrando mais ou menos isso, tá? Claro que a partir de um estado, na verdade, a partir da região norte que a gente consegue observar, a região norte do Brasil, né? Sim, Gilberto. Região norte do Brasil, né? E daí, partindo, então, da região norte, estado, as cidades e, consequentemente, o bairro Fátima, o bairro Morro da Esperança, tá? Beleza, então? Que informações que a gente pode tirar daqui, galera? Olha só. Letra A, estou na página 72, tá? Quais das representações acima mais detalhadas de Teresina, capital do Piauí? E qual das representações apresenta mais detalhes da capital do Piauí? E qual apresenta menos detalhes? Luísa.
Você está acompanhando? Você pegou o livro, Luísa? Oi, sim, pode repetir a pergunta de novo, por favor? É a pergunta A, tá? Quais desses 3 quadradinhos, tem o quadradinho A, B e C, tá? Uhum. Para quem falou que está muito travado, tenta mais um pouquinho, tá? Se não, depois assiste a aula gravada, tá? Mas fica aqui com a gente. O seu também. Eu não entendi muito bem a pergunta. Tá. A pergunta é o seguinte, da letra A. Em qual das 3 representações, A, B ou C, apresenta mais detalhes? A C? A C, né? Caramba, você consegue ver a rua, consegue ver a praça, por exemplo, das Violetas, certo? E qual das 3, A, B ou C, apresenta menos detalhes? A. A, perfeito, né? B, respondendo agora a questão B, se você estiver me ouvindo, Pedro, pode ser contigo, tá? Para mostrar a um amigo a localização de Teresina, no estado de Piauí, do Piauí, quais das representações você apresentaria a ele? E para explicar a localização do Horto Florestal de Teresina, explique suas respostas. Pedro, você quer mostrar onde fica Teresina? No estado do Piauí. Você tem um estado, você quer mostrar Teresina. Qual que você escolheria? Eu acho que eu escolhi a B. Eu também escolheria B, isso mesmo. Porque a gente consegue ver, por exemplo, né, as cidades ao redor e a gente consegue ver a proximidade, né, a fronteira que faz com o estado do Maranhão, certo? Agora, se você quisesse falar do horto florestal, por exemplo, fazer de conta que você mora na frente do horto, tá? Perto da Praça dos Violetas? Perto da Praça do C? C. Isso, C, representação C. Isso mesmo, Pedro. Aí você poderia até localizar o seu colega falando assim: olha, eu moro a leste do horto. O que seu colega teria que fazer? Ler a Rosa dos Ventos que está ali desenhadinha. E daí, a leste do horto, a gente vê que é um grande retângulo. Ele é estreitinho, mas é um grande retângulo, né? Então, fazer de conta que você mora ali, tá bom? Prof, uma pergunta. Pode falar. Quanto que é tipo, fala em filmes, séries, etc., uma quadra? Daqui 2 quadras é cada rua, assim? Quadra pedaço de rua? Quadra normalmente está relacionado a um conjunto de terrenos. E daí, Nicolas, isso não é tão organizado. Isso Oi, aí pode Giovanni. até variar conforme cada município, sabe? Se a gente pegar aqui mesmo o Campeche, tá? A gente vê que tem quadras que, que são maiores que outras, né? Ou seja, equivale a um tamanho diferente se comparado a outra, tá? A gente pode depois fazer algumas tarefas também, na verdade, já estou prevendo isso, planejando isso, né? Onde a gente vai observar essas quadras, tá? Eu acredito até, Giovanni, que exista uma classificação no papel, mas na realidade, tá? Ou seja, uma quadra equivale a tantos quilômetros por tantos quilômetros, por exemplo, tá? Mas na realidade isso varia muito, 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 tá? Vamos lá. Questão 2, gente. Qual a importância das fotografias aéreas e imagens de satélite para cartografia? Poxa, se isso aqui fosse uma tarefa para fazer em casa, né? Todo mundo ia ter que voltar uma pagininha, ia ter que ler ali na página 71 essas importâncias, né? Nicolas, você consegue ler quais são essas importâncias? Prof, eu acho que o Nicolas não tá. Não tá, né? Tá, obrigada. Pode ser você então, por gentileza? Tá bom.
É esse texto aqui da página 71, né? Isso, não é todo ele. Dá uma olhadinha a partir do terceiro, do segundo parágrafo, perdão. Ok. As imagens de satélites são muito utilizadas também para a previsão do tempo. Satélites meteorológicos mantidos pela Administração Nacional de Atmosfera e Oceano, órgão do governo dos Estados Unidos, orbitam a Terra a cerca de 35 mil quilômetros e mostram os deslocamentos de massas de ar. Observe a sequência de imagens abaixo. Esses satélites servem ainda para acompanhar a movimentação de furacões, o que permite a retirada antecipada de pessoas das áreas que serão atingidas. Há satélites que possibilitam também o posicionamento e a orientação no espaço geográfico, como veremos no capítulo 7. Obrigada, Vitória. Ali você leu, então, o parágrafo 3 e 4, né? No parágrafo 2, apresenta mais algumas informações. Olha, que é possível simular os efeitos de uma enchente ao longo do rio, né? Mostrar a mudança numa área de cultivo ao longo do tempo, ou a expansão da malha urbana de determinada cidade, além de detectar desmatamentos em florestas, tá? Então, as aplicações são muitas, né? Tá quase em todo esse trechinho aqui, que daí vocês poderiam escrever com as próprias palavras de vocês, tá? Para finalizar, a questão 3, a proposta dessa atividade é que você produza... Ah, tá, produzir uma planta. A gente não vai fazer isso agora, né? Que está relacionado ali com tudo que a gente viu tudo que está escrito na página 73, né? Eu vou ver com você, vou ver para a gente fazer em casa depois como tarefa, tá? Pronto, você travou. Também travou também. Alguém travou? Tá tudo travado. Tá? Amanhã Voltou. é dia... Ô, prof, pode repetir que você tinha travado, por favor? Ah, sim, claro. Acabou, então, a nossa atividade aqui juntos, né? Vocês vão ter tarefas sobre esse tema, depois eu vou passar para vocês, tá? Mas agora, nesse momento, eu gostaria de passar alguns recados, tá? Amanhã é dia 9 e amanhã é o limite de data para quem não fez todas as tarefas entregar as tarefas. Não só de GEO, mas de todas as disciplinas. Esse é o primeiro recado, tá certo? O segundo recadinho. Oi? Ok. Ok? Obrigada. O segundo recado é: em breve teremos as provas de recuperação. Então, quem acha que entregou as tarefas, os trabalhos, né? Mais ou menos, acha que vai ficar em recuperação, entregou atrasado, ou tá com dificuldade, tá? Já começa a ler os últimos capítulos do livro que a gente estudou, tá? Porque são esses últimos capítulos que vão cair na prova de recuperação de geografia. Certo? Quem tiver dúvidas, por favor, me manda um e-mail, tá? Nem todo dia eu vejo os e-mails de vocês da Escola Engenho, porque eu trabalho em outros lugares, né? Aí eu não consigo todo dia ver o de vocês. Mas assim que possível, né? Normalmente um dia sim, um dia não, eu consigo sim dar esse retorno para vocês. Tá bom? Você pode falar quem tá fazendo tarefas? Pode falar. Se alguém tá fazendo tarefa, pode falar pra gente. Se alguém tá... Quem tá faltando tarefa, você pode falar quem tá fazendo. Devendo tarefa? Isso daí a Cíntia fez semana passada, inclusive falando com os pais de vocês. Então, quem não recebeu nada, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, sim. Sim, Mas sim. o que eu ia te perguntar era se tu vai fazer uma sala no Classroom. Vou. Já me perguntaram sobre isso. Na semana que vem, acredito que a partir da semana que vem. Tá legal? Eu queria te pedir pra tu botar na nossa tarefa da semana que vem, né? Quando tu for fazer a sala, pra te botar o código lá, porque o Adriano, por exemplo, ele botou lá, ficou mais fácil. Tá. Vou botar então. Pode deixar, Sofia. Vários Não. professores
têm relatado essa facilidade, né, que o Google Class possibilita, e logo eu vou entrar nessa aí também, tá? Temos 5 minutinhos, pessoal. Eu gostaria de fazer uma rápida avaliação com vocês da aula de geografia, tá? Acho que vocês podem falar tanto no chat, como abrir o microfone e falar, tá? Podem ser críticas e devem ser críticas positivas e negativas, tá? Considerando, né, o tempinho que a gente teve de aula lá na escola, considerando aula de campo que a gente fez, né? Considerando o que eu proponho para vocês fazerem, né? Como trabalho, como tarefa, o que vocês gostariam que tivesse mais, tá? E, claro, avaliando também e fazendo uma autoavaliação, né? Vocês se autoavaliarem, observarem-se a si mesmos, né? Como estudantes, né? E nesse momento doido aí de pandemia, de quarentena, que a gente teve que, enfim, né, adaptar e aprender a lidar com essas aulas online, né? Ideia de tarefa? O que é a avaliação? Não, prof, é que você falou pra gente falar, né, o que tá achando e tal, daí eu queria saber se podia dar uma ideia de uma tarefa. Sim, pode. Pode, Vitória. E pode começar falando, se você quiser, querida. Prof, a gente pode fazer o seguinte, quando voltar às aulas, vamos fazer agora, um mapa da escola, entendeu? Tipo, um estilo de mapa da escola, não sei, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Porque dá pra ver no satélite. Uma vez eu já vi no satélite a escola, assim, sabe, no Google Maps. Uhum. Aí seria da hora se a gente fizesse um mapa, um estilo de mapa. Sim. Ô, prof, tem previsão para a volta das aulas? Olha, segundo o último decreto estadual, até 2 de agosto a gente não volta. Esse é um decreto do nosso estado, né? É claro que o município pode ter um decreto, né, diferente, de acordo com os contágios, né? Mas pelo que dizem os cientistas, a gente não chegou ao número de maior contágio até o momento no Brasil. Isso ainda vai acontecer. É claro que varia muito de cada região do Brasil, né? Mas é mais ou menos isso, Luísa, não dá para se ter certeza, né? A gente sabe também, daqui 2 semanas começa o inverno. E no inverno é muito comum a gente ficar gripado, em qualquer inverno, de qualquer ano, né? Faz o bom do inverno, porque, tipo, ninguém vai sair na praia, tá ligado? Ou sair na rua. É uma das vantagens também. Mas é mais ou menos isso, tá? Gente, com relação às aulas, avaliação, críticas, sugestões. Ninguém quer falar? Querem mandar por e-mail, então? Quem sabe? Eu não tenho o que falar. Eu gosto da aula de geografia. É uma das minhas 3 matérias favoritas. Uhum. Então, eu não tenho muita crítica, porque eu gosto do conteúdo, sabe? Uhum. Certo. Alguém que não goste do conteúdo, acha que está difícil, acha que está complicado de entender e continua não gostando. Fazer uma maquete. Uhum. Sim, eu estou prevendo isso, tá? Na verdade, se a gente tivesse, né, na escola, eu tinha previsto a gente ir para o Morro do Lampião. Talvez isso ainda seja possível, né? Eu não sei se vocês já subiram o Morro do Lampião, mas quando se sobe na última pedra,
né, é possível a gente ter uma visão muito ampla, né, de uma parte aqui do nosso bairro, ver o manguezal que tem no Rio Tavares, né, enfim, mas ainda não está sendo possível fazer isso, quem sabe até final do ano a gente venha a fazer, assim como outras aulas de campo que eu tinha planejado. Mas sim, a maquete, o mapeamento, não só da escola, eu já tinha planejado também. Tem um tipo de mapa, gente, eu vou mostrar para vocês rapidamente nesse último minutinho que a gente tem aqui agora, tá? E fazer o seguinte, se vocês quiserem ou puderem, eu agradeço se mandarem a avaliação da aula, sugestões, tá? Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. A gente chama de psicogeografia, tá? Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim. É uma região, né, central, tá? E daí ele vai criando vários desenhos, tá? Que nem sempre que não tem uma legenda, mas ele vai enumerando. E daí esses números, sim, têm uma legenda. Na verdade, parece nome de pessoas ou nome de lugares, e ele vai dando um nickname, um sobrenome, né? Vai colocando até aspas aqui do ladinho, ó. Então, por exemplo, sei lá, 4, André Mendes. Não sei se é a casa de algum colega dele, enfim. E ele fala futebolas, né? Ou seja, talvez ele tenha dado esse nome aqui porque eles jogam futebol, porque além de futebol eles jogam outros esportes com bolas, né? Catarine Mendes, útero. Será que a Catarina Mendes, aqui no número 9, é a mãe dele? Porque ele colocou o nome de útero, tá? Ou seja, ele vai dando vários nicknames e nomes a partir do sentimento dele, tá? Observem aqui embaixo, já vou acabar a aula, gente. Onde estou passando o cursor, tá? Rua Professor Fernando Moreira, Rua dos Chorões, né? Por que será que é Rua dos Chorões, né? Será que ele vê pessoas chorando ali, né? Ou seja, é também um tipo de mapeamento, certo? Onde a pessoa consegue colocar a sua emoção, os seus sentimentos, tá? Então, quem sabe a gente venha fazer um desses também, certo? E aguardem as tarefas, né? Seja no Google Class ou em outra plataforma, tá? Ou no PDF que eu costumava mandar para vocês, tá? Para a gente trabalhar isso. E sim, aí eu vejo, gente, se a gente pode fazer no Minecraft, no Lego, enfim, como vocês estão conversando aqui no chat, né, galera? Sim, não vai ser obrigada a comprar nada, relaxa, gente. Talvez de material reciclável, rolinho de papel higiênico, tampinha, depois a gente vê, tá? Galera, era isso então a aula de hoje. Lembrando mais uma vez, né, quem quiser falar sobre a aula de geografia,